como o Brasil se posicionaria nessa crise econômica mundial? Como você vê a política aqui nisso? E como, aí vendo a chave de geopolítico teu, como você vê vamos dizer, um Ocidente em crise no meio dessa guerra contra a Ucrânia? Sabendo que vai vir vamos dizer, os Estados Unidos em recessão, pressão para continuar investindo na Ucrânia diante do avanço russo, e o eleitor norte-americano cada vez mais de saco cheio com isso. Nossa, bom, muitos assuntos. Bom, vamos lá. Eu acho engraçado que o sistema bancário brasileiro ele é sólido, né? Ele é bem sólido, né? Tipo, ele cobra bem alto de juros, cobra de gente muito humilde que mal sabe quanto que tá pagando das coisas, mas ele tá aí, muito sólido como sempre, ganhando bastante dinheiro aí, independente do governo que esteja no poder. Agora, Ucrânia, você tocou na guerra da Ucrânia, cara. É um negócio que provavelmente vai durar muitos anos, né? Isso já enfim, a maioria de quem estuda os conflitos comparados aí já imagina que vai ser algo que vai durar pelo menos 10 anos. E a grande pergunta é até quando o Ocidente vai continuar patrocinando, né, esse conflito. Porque se o Ocidente sair de lá, basicamente a Ucrânia vai ser tomada em pouco tempo. Pouquíssimo tempo pela Rússia. Então... E a Rússia, que todo mundo falava o tempo todo de que tinha um exército muito sucateado, de que não tinha sequer experiência no campo de batalha, de que o armamento estava antigo, de que tinham problemas logísticos, etc. Tá seguindo aí no game. Tá seguindo no game. Desde o começo, lá quando tiraram a Rússia do SWIFT, anunciaram que ela quebraria rapidamente, etc. E até agora não quebrou. Aliás, está melhor do que muitos países do Ocidente, sim, economicamente. Então... O PIB da Rússia é maior que o nosso, ponto. Pois é, mesmo... População menor. Pois é, mesmo em guerra ali na Ucrânia, com outros conflitos também pelo mundo que tem, na fronteira com a China, etc e tal. E vem seguindo aparentemente melhor do que grande parte do Ocidente. Agora, essa questão dos bancos, assim, tem muita gente aí dando golpe na praça. Né? O caso do Credit Suisse teve outro também que é muito parecido com o que a gente viu das lojas americanas. A gente estava até comentando aqui agora há pouco que simplesmente chegou na hora de mostrar os balanços, né, de ser transparente com o que está rolando dentro da empresa, e haviam rombos bilionários, né, como se fosse uma vírgula que deixaram de passar, né? Esqueci de ver aqui, sei lá, 0,2, 0,3, não. Esqueceram bilhões de reais, né? Esqueceram de colocar no balanço. E tá rolando essa quebradeira geral. Agora, e vai também ver a capacidade do Estado de tentar salvar esses bancos, que é geralmente o que acontece. Já tá acontecendo no caso do Credit Suisse aí com o Banco Central da Suíça oferecendo bilhões de reais, dezenas de bilhões de dólares para salvá-los. E, enfim, é mais ou menos por aí. O que eu tô ouvindo de algum zoom aí é o seguinte: o enfraquecimento da situação econômica no Ocidente, ele faz com que o Biden fique enfraquecido e que o discurso dentro dos republicanos de não queremos mais essa guerra, não vamos bancar essa guerra, que é o discurso do Trump, sim, é o discurso da Fox News. Do nosso amigo lá, o Vivek. O Vivek tá nessa? O quê? De que é tudo caro? De que é o... Não, que assim, tem que sair fora da Ucrânia. Tem que sair, sim, ele fala isso. Assim, enfim. Que ele diz o seguinte: olha, a gente tá lá financiando a Ucrânia, a gente poderia pegar esse dinheiro e mandar pro governo do México acabar com o problema dos cartéis aqui. Porque aquilo lá vai se tornar um poço... Quando é que vai acabar? Quando a Ucrânia vencer a Rússia? Me parece uma possibilidade mais difícil do que o contrário. É claro que a resistência ucraniana é louvável, e etc e tal, e eu sempre falo disso, mas às vezes a gente pode ser levado a ter que lidar com a realidade, né? E eu vejo que os republicanos, principalmente, estão com esse discurso aí. Todos, né? O do Santos. É uma situação complicada, porque os Estados Unidos abdicam do papel de potência mundial. Ele larga a mão e vai fazer o quê? A Europa que se vire? A Europa vai ajudar a Ucrânia? Como tá hoje a guerra? Só pra entender um negócio. Hoje, como é que tá a guerra? Tava todo mundo falando dos avanços, a contra-ofensiva ucraniana, depois a Rússia... Não, hoje a Rússia tomou... Hoje a Rússia tá vencendo, né? Por assim dizer. A Rússia voltou a avançar, então. Voltou a avançar. Tá utilizando... Eu falei dessa questão dos armamentos porque recentemente eles usaram um armamento... Agora não vou lembrar o nome disso também.
Enfim. Vikander? Não, outro lá, o M6, etc. Armamentos super modernos. Que não era o que estava sendo divulgado aqui, né? De que a Rússia estava com um sucatão, etc e tal. Então, e tá avançando. E aí começa a se levantar essas discussões de todos esses países que financiam, né? De que ajudam a Ucrânia na resistência, né? De que, será que isso tá valendo a pena? Agora, a Ucrânia não fazia parte da OTAN, né? Sim. Claro, coloca em xeque a posição dos Estados Unidos, mas se fosse com um país da OTAN, se fosse com Taiwan, por exemplo, a gente entraria... Mas assim, coloca em xeque a posição dos Estados Unidos, coloca em xeque a posição da União Europeia, coloca em xeque a posição de todo o Ocidente. E eu acho que aí viria uma pressão de opinião pública dos não republicanos nos Estados Unidos e da Europa inteira. Dos não republicanos? Os democratas, ou mesmo republicanos. Porque assim, ó, o que eu fiquei sabendo, uma coisa que a gente conversou com gente do Partido Republicano agora, eu e o Beraldo. E o que eu fiquei sabendo? Que militares republicanos são favoráveis à guerra na Ucrânia porque eles acham que, indiretamente, você está enfraquecendo a China. Entendeu? Nesse jogo geopolítico, você obriga a China a dar suporte para a Rússia. A China, ao mesmo tempo, não está na melhor das situações econômicas dela, por conta do retorno do Covid que houve. Então, eles acham que isso aqui vai minando um céu de brigadeiro que tinha para a China. Mas, ao mesmo tempo, eu retruco. Tá, mas se fosse isso, então teria sido a OTAN e a própria Ucrânia que teriam iniciado a guerra. E não é o caso. A Rússia iniciou a guerra. A justificativa da Rússia é que a OTAN está querendo montar uma base do lado, basicamente transformar a Ucrânia numa ponta de lança para você atacar a Rússia quando quiser. Então, para a Rússia é uma questão de soberania. Ninguém pode ficar na Ucrânia. Só que ao mesmo tempo que a Rússia propõe, a Ucrânia tem que ser completamente desmilitarizada. Sim. Então também assim, não... não só isso, né? Ser completamente desmilitarizada e tomar parte do território da Ucrânia, né? Donbass, Lugansk, Donetsk, etc. Fora as outras regiões também, né? Que a Rússia já tomou e que duvido que vai abrir mão qualquer... Quanto mais o tempo passa, mais a possibilidade de uma saída negociada, a Ucrânia se desmilitarizar e ceder parte, esses territórios aí de Donetsk, Lugansk, etc., vai ficando cada vez mais inviável, porque a Rússia está avançando e está tomando mais territórios. Sim. Ela vai devolver esses territórios? Galera... Sem contar ainda, cara, destruição total, assim. Eu até brinco com o Orlando, com o Bisotto, que recentemente a Ucrânia anunciou que tomou, né, o controle administrativo de uma cidade, agora eu não lembro se é Bucha ou alguma outra parecida. A cidade não existe. Não existe. Aí eles brincam, o Zelensky tá falando que tomou o controle e não tem nada lá. Eu falei, não, vocês que estão falando que conquistaram algo, sendo que que os russos reduziram a pó a parada. Então, assim, tá sendo bom pra quem isso daí? Sim. Né? Sim.